Oi, oi, hoje a gente está aqui então para discutir o capítulo 8 do livro Picos e Vales. Lembram que o jovem voltou para o vale porque ele queria, né, transmitir todo esse conhecimento, esses aprendizados para a família dele, para os amigos, para a jovem que ele gostava. E todo mundo notou uma diferença nesse garoto, nesse jovem, mesmo não entendendo muito bem o que que era, mas ele estava mais agradável, estava bom de conviver com ele. E, enfim, mas quando ele voltou para a empresa já não estava num momento tão bom assim. Ela estava passando por um vale e eles não estavam mais fazendo o que tinha levado eles ao êxito da outra vez. Dessa vez eles estavam gastando energia, né, canalizando energia para coisas que não iam levar eles a lugar nenhum, para os momentos errados. Por exemplo, um queria culpar o outro ou defendiam o seu lado. Mas, enfim, isso não ia tirar eles desse vale, né, Sandra? É. Então, esse menino tentou trazer tudo o que ele havia aprendido, que ele passou nos picos e vales dele, né, tentando subir ao pico mais alto. Ele reuniu, então, a equipe dele para uma reunião de urgência, mas pediu para que eles pensassem em dois pontos, né? Por exemplo, pensarem no bem oculto que estava ali, né? A verdade, assim, que estava naquela situação que eles estavam ocorrendo, e qual era o bem oculto daquilo ali. Porque além da empresa não estar num momento tão bom, ainda por cima, eles eram um produtor de um produto único, assim, meio que exclusivo deles. Só que agora tinha uma grande concorrente. Uma empresa estava lançando um produto similar e pior, com custo mais baixo ainda. Então, foi isso que eles tentaram olhar para toda essa situação, né? Além de já estarem num vale, essa notícia de uma concorrente vindo ao mercado. Sem contar que essa concorrente que estava vindo estava fazendo um trabalho de excelência em marketing, o que preocupava mais ainda eles, porque eles, na verdade, eram uma empresa, eles tinham um produto bom, mas eles faziam o marketing deles boca a boca, né? A vantagem que eles tinham, o que, que na reunião o jovem propôs, né? Quais as vantagens a gente tem sobre essa outra empresa, como a gente pode, qual é o nosso principal ponto positivo, né? E eles conseguiram, então, encontrar isso. E aí o jovem propôs, quem sabe a gente faz, então, uma visão sensível sobre isso, né? E eles começaram, então, a colocar em prática tudo que o jovem aprendeu com o velho lá no Pico e fizeram a visão sensível, e eles começaram a se animar, o grupo começou, a reunião começou a ficar fervendo, né? Tipo, todo mundo muito animado, cada um colocando o seu ponto de vista da sua área, não culpando os outros, mas vendo o que poderia, na sua área, poderia melhorar. E com essa visão sensível, eles foram, então, chegando à conclusão da reunião de qual o próximo passo para que eles não perdessem esse mercado perante a concorrente. Isso. E essa visão sensível, eles usaram tudo, né, Sandra? Eles imaginaram esse produto com mais qualidade ainda, É, imaginaram os clientes falando deles, né, satisfeitos com o trabalho. Enfim, eles usaram isso até que isso se estendeu para toda a empresa, né, para outros setores também. é, Então, todo mundo usando desse artifício que nós também podemos para alcançar algo na nossa vida, né? Imaginar onde a gente quer chegar, o que que a gente quer ouvir, o que que a gente quer ver naquele lugar, como a gente vai se sentir naquele lugar. E isso faz com que a gente crie caminhos para chegar lá, né? Então ele exato. fez isso e a É. empresa usou tudo a seu favor, usou, por exemplo, o marketing da outra empresa para que divulgasse o produto, né, para as pessoas, Exato, né? exato. Mas e eles então já tinham experiência no mercado, eles já produziam isso há muito tempo, usaram a favor deles, né? É, Bom, o e que que a como gente eles tem acima da empresa, né? exato, e como eles tinham esse produto há muito tempo, eles já sabiam todos os defeitos do produto e já sabiam Uhum. consertar eles. Na verdade, eles tinham um produto de excelência. Eles conseguiam, fazer os clientes que eles tinham ficar super satisfeitos. Então, eles tinham que trabalhar nesse ponto, né, no que eles tinham de melhor. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, trabalhar no nosso melhor ponto, né, não trabalhar com as nossas dificuldades, não pontuar as dificuldades, não fazer elas serem maiores do que elas são. A gente tem que É. fazer, a gente tem que melhorar a nossa autoestima nas coisas boas que a gente sabe fazer e Uhum. priorizar isso, porque cada pessoa vem ao mundo com um dom, né? Cada um tem o seu jeitinho especial dentro da sua personalidade. E isso a gente tem que aprender a trabalhar. O que eu sou Com melhor? certeza. No que eu sou boa? Então, eu tenho que fazer isso, se exaltar acima das coisas que eu não sou boa, porque é normal a gente ser boa em alguma coisa e não ser boa em outras.
A vida é assim, né? A gente não vai ser perfeito em tudo que a gente faz. Verdade. E E tem, isso, com esse clima, né, Sandra, que acabou se espalhando, a empresa então melhorou bastante, mas o que que o jovem dessa vez ele fez, né? Porque a outra vez, com a subida, enfim, da ideia que ele deu lá, a empresa ficou bem, só que dessa vez ele lembrou que se ele ficasse arrogante, se todo mundo ficasse soberbo, né, exato, achando que sabia tudo, eles é. poderiam cair num vale rapidamente, né? E aqui Então vem ele uma lembrou, né, o frase que que E ah, aqui vem uma frase bem importante, Lúcia, que no livro eu coloquei que para permanecer mais tempo num pico, seja humilde e demonstre gratidão. E ele, eu acho que conseguiu fazer isso neste segundo momento, né? com certeza. Então, assim, ó, continuar fazendo, né, o que levaram eles até lá e cada vez melhor, né, Sandra? Esse é um aprendizado que acho que a gente tem que tirar para a vida, para a gente não chegar num ponto e ficar achando, ah, já sou boa nisso. Não, Exato. daqui a pouco vem alguém, aparece alguém e te ultrapassa, né? Eu já pensei isso algumas vezes. Ah, eu já sei bastante, não. Mas a gente É. sempre pode melhorar um pouquinho que seja, né? A Porque a gente nossa pode trazer. soberba, eu acho que a nossa soberba nos cega, né? Quando a gente fica se achando demais, a gente para de querer fazer o certo, a gente segue aquilo. Ah, que nem tem um ditado que fala assim, né? Em time que está ganhando não se mexe. Não, não é verdade. Porque o time pode ganhar até um tempo, só que se tu não mudar a tua estratégia, alguém vai vir, uma concorrente vai vir e vai mudar a estratégia e vai passar por ti. Então tu tem que seguir crescendo, estudando, né, trabalhando, Evoluindo. evoluindo, exatamente. Isso tanto na vida financeira, na vida amorosa, como na própria vida pessoal, né, na evolução pessoal. A gente tem que trabalhar na gente o tempo todo. E outra coisa também que ele trouxe, né, de além disso, né, de saber administrar bem o seu pico, além da humildade, então, e da gratidão, que a gente tem que poupar recursos, né, para daqui a pouco a gente passar por outros vales que podem vir. E também, outra coisa importante, fazer mais pelos outros. Lembra quando a gente tira o ego, né? A gente não centraliza tudo em nós, mas a gente tenta fazer pelos outros, fazer melhor, pensando daqui a pouco no cliente ou na empresa, Exato. e não ficar achando que a tua atitude, a tua ação, ai, vai te fazer melhor, e isso ficar em ti, né? Então, sai do centro, né? E É, tenta olhar para o lado, fazer também pelos outros. Acho que isso é. também serve para a nossa vida, né? Exatamente, exatamente. E tem também aqui, outro momento, né, que porque com o passar do tempo, aquele senhor lá do Pico, ele era um senhor, ele já estava velho, né. E com o passar do tempo, depois ele estava tão envolvido na empresa, tudo, que ele simplesmente só chegou a notícia que o velho faleceu, né. E ele perdeu o chão, assim, ele ficou super abalado, tal, mas ao mesmo tempo ele conseguiu pensar nos aprendizados que o velho deixou para ele. E que a perda, ele tinha considerado que a perda era um vale, né, o luto é um vale. Só que ao mesmo tempo ele pensou assim: "Não, mas eu não tive uma perda total, porque esse velho ele está dentro de mim, nos conhecimentos que ele me passou". E isso acho que também não deixou ele entrar num vale profundo, né? Ele Quase conseguiu nessa. seguir. E aí diz assim, uma outra frase do livro que eu gostei bastante, que diz que os vales são os momentos em que sentimos falta do que não temos. Mas ele não entrou nesse vale, porque não é que ele não sentiu falta do que ele não tinha mais o velho, porque ele sabia que parte do velho estava dentro dele, né? Então ele conseguiu seguir em frente. Mas o que que ele lembrou também? Que os picos, né, são os momentos que a gente valoriza o que tem, né? Exato, Quando a gente está no vale, a gente valoriza o que não tem, mas no pico a gente valoriza o que tem. E ele exato. começou a olhar para a vida dele, né, e valorizar as coisas boas, né, os pontos positivos. É, E isso fez acender ainda mais, né, que de todo o aprendizado então do velho, que ele poderia passar isso adiante, só que ele tinha que ter um cuidado dessa vez, para não, sem querer, da outra vez ele foi, né, arrogante, afastou as é, pessoas dele, dessa vez ele pensou, eu vou falar menos, mas vou fazer mais. Isso ele usou exato. também para o lado pessoal, não só na empresa. Então, quando ele foi ver a jovem que ele gostava, ele até pensou assim, antes, né, de ver, ele pensou, eu gostaria, ele se imaginou sendo o homem agradável que ela gostaria de Isso, ter do ele fez a lado. visão sensível. E isso ele usou para a vida dele, essa visão É, sensível. Então ele começou a imaginar um cara bacana, um cara legal, mas um cara, né, comprometido, amoroso, né, mais, é, enfim, mais bacana, mais legal com ela. E isso foi muito legal para a vida dele,
É, porque ele conseguiu, ela achou ele até mais atraente dessa vez, porque agora ele não estava mais só focado no que ele fazia na empresa, mas não, exato. como ele poderia ser uma pessoa melhor para ela, né, um companheiro É, melhor. E é, isso, nossa, isso eu acho que eu uso bastante. Não vou dizer que eu não tenha momentos de fraqueza e que não passe por vales, claro. mas a gente tenta sair mais rápido. Mais Eu, rápido, pelo menos, tento exato. sair rápido É. disso, né? Olhar para as coisas boas do meu parceiro ou da situação em si. E bom, vamos olhar para isso para sair desse vale, porque senão tu te afunda mais ainda, Exato, né? é. Porque daí vem aquela coisa de tu tornar algo maior do que ela realmente é. É, porque tu acaba curtindo o vale, né, e isso é muito Uhum. perigoso, quando tu começa a te acostumar com o vale. Aí, cada vez parece que tu vai criando mais raízes naquele lugar e tu não consegue te Uhum. desprender, fica mais difícil, né. Quando ele resolveu, que ele deveria passar para frente esses aprendizados, né, ele então começou a ver o que era realmente importante para as pessoas. E aí ele fez uma lista de coisas para então começar a ajudar as pessoas a passar para frente o conhecimento do velho, para que esse velho não fosse apenas um luto, né? Para que ele realmente Uhum. continuasse vivendo no aprendizado, né? E aí ele colocou assim que uh, são algumas estratégias, né, de como a gente pode usar nos picos e nos vales. Então, ele colocou assim: primeiro, faça da realidade sua amiga, que é o que a gente conversou no capítulo passado e que a gente conversou um pouquinho agora também. Depois, identifique e aproveite o bem oculto. Então, foi o que a gente comentou passando ali pela empresa, né? Saber o que é importante, o que a gente sabe fazer. Valorize e administre seus momentos bons com sabedoria. Então, a gente saber valorizar quando a gente está no pico, né? E ter a gratidão, humildade e gratidão, que isso vai fazer a gente permanecer mais tempo lá no pico. Siga a sua visão sensível. Isso é super importante, né? A gente poder acreditar que a gente vai alcançar aquela visão sensível que a gente tá projetando. E conte isso para as pessoas. Então, eu acho que de todos os aprendizados, eu adoro isso. E é o que a gente está fazendo aqui, né, Lute? Tentando É passar isso. para frente os nossos aprendizados, passar para frente as coisas que acontecem na vida, que a gente escuta de um amigo, de outro amigo, de uma maneira teórica, em cima de livros, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas a saírem dos seus vales, né? Acho que isso é muito legal, é uma maneira que a gente está tendo de agradecer ao universo tudo que ele nos dá, né, Lute? E eu acho que é isso, né, porque a gente não vai deixar de atravessar vales. A gente Não, vai ter vales financeiros, a gente vai ter que trabalhar com saúde, com doença, né, é, com sucesso e com fracasso. Só que é, eu pelo menos já fui vítima, né, me colocava naquele lugar ali de sofrenilda e ficava. é, E é isso que a gente quer transmitir, que é possível, né, tu sair do teu vale olhando para algo é, diferente, olhando para o que tem de bom naquilo ali. é. Nós, no E momento, a gente está passando por alguns vales na nossa vida, mas a gente não deixa de estar aqui tentando é, passar conhecimento, trocando entre nós também é, aprendizados para tentar olhar para o lado bom daquilo ali, né? Qual é a verdade oculta, qual é o bem oculto nesse momento que a gente está passando. Mas tem outras coisas que a gente tem que valorizar também, exato. né? Então, é Não, isso que a e gente tem com isso a feito. gente também não está falando que a pessoa não pode sofrer, né, que, chega um Uhum. problema, tu tem que ser forte, tu tem que encarar tudo. Não, permita-se sentir também no vale, né, permita-se aprender com o vale. Então, quando Uhum. tu tá no vale, ok, tu tá sofrendo, tu chora, tu fica um pouco, né, depressiva, quer ficar no sofá, tu pode curtir o teu vale, desde que tu não se acostume com ele, desde que tu tire um tempo para pensar nele e ver os aprendizados que ele está te passando, para Uhum. então, depois de um tempinho, tu se sentir forte e aí sim tu passar por esse vale. É, bem como a gente trouxe na história toda, né, tem um momento que ele foi para aquele platô, que foi É, para exato, pensar, para descansar, mas não, né, permanecer acomodado ali, e é, sim buscar forças, ver o que pode fazer de ações daqui para frente,
e ter atitude, né? Porque senão a gente vai ficar no vale e cada vez vai se afundar mais. Então, É, é bem como a Sandra disse, é por isso esse canal, para a gente poder ter essa troca. Até a gente vai deixar depois postado nos nossos canais no Instagram, esses últimos aprendizados, né? Esse resuminho que ele acabou isso, fazendo para transmitir para outras pessoas. É a ideia do livro, né? Essa é a ideia geral desse livro. exato. Então tá, gente, a gente volta no capítulo 9, que é Aproveitando um Pico. E pensem que esse capítulo traz muita coisa boa, gente. Vocês vão adorar. Tá finalizando o livro. O capítulo 9, na verdade, é o último capítulo do livro, é o fechamento. E aí a gente vai tentar trazer para vocês tudo, o resumão do livro. Vai ser muito interessante. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau!